5 coisas que você precisa saber para deixar o ponto de sua máquina de costura industrial perfeito. Isso mesmo, pessoal, muitas pessoas na hora de costurar não sabem por que o ponto da máquina de costura fica aquele ponto feio, aquele ponto frouxo, ou aquele ponto muito apertado, ponto que está quebrando e assim por diante. Então hoje eu vou mostrar 5 coisas que é obrigatório você, costureira, saber. E é claro, você também que está pensando em se tornar mecânico, saber, para que o seu ponto fique impecável, para que fique aquele ponto ótimo, tá bom? Então se você quiser saber, fica até o final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Lembrando, pessoal, caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura ou se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá você vai conversar com um dos nossos atendentes e lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas referente ao curso que você tiver, tá bom? Então vai lá, não demore, aprenda a arrumar sua máquina de costura ou se tornar um profissional. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, o primeiro ponto que é muito importante você já ter em mente no momento que você for fazer a costura é: que tipo de tecido eu vou utilizar? Isso é muito importante, muitas costureiras, principalmente as iniciantes, acabam não se atentando a isso. Por exemplo, você vai costurar um tecido muito fino? Ou você vai costurar um tecido mais grosso? Por que, Rodrigo, eu preciso saber disso? Esse é o primeiro ponto. Porque isso é o caminho, é a primeira coisa que você precisa saber para poder começar a regular a sua máquina de costura. É, isso mesmo. Por exemplo, se no momento lá você está costurando e você está costurando tecido grosso, mas você nem sequer sabe qual que é a tensão que você precisa dar. Ou você não sabe como que funciona tal peça. Então, é muito importante você determinar se o tecido que você está costurando é um tecido muito delicado, fino, médio ou grosso. Beleza? Este é o primeiro ponto que você, costureira, precisa verificar. Beleza, Rodrigo, eu já sei que minha máquina de costura, eu vou costurar agora, neste exato momento, um tecido um pouco mais grosso, um jeans, por exemplo. E agora, o que eu tenho que fazer? Agora nós vamos lá para o nosso segundo ponto que é muito importante você saber, que é saber utilizar o enchedor de bobina de sua máquina de costura. Rodrigo, o que tem a ver o enchedor de bobina com ponto feio? Agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui na máquina de costura aqui rapidinho para vocês entenderem a importância do enchedor de bobina no ponto de sua máquina de costura. Vamos lá então. Muito bem, se vocês reparar nessa máquina de costura aqui que eu tenho, o enchedor é essa parte de cima, mas não importa, tá, pessoal? Se o seu enchedor é aqui, sua máquina de costura industrial, ou se o seu enchedor é aqui do lado, não importa, é a mesma coisa. Todos os enchedores vão ter uma pecinha que nós chamamos de tensor, tá vendo? Este aqui é o tensor do enchedor de bobina. Rodrigo, o que tem a ver então? É assim, pessoal, se você não encher de modo correto aqui, o ponto de sua máquina de costura vai ficar feio, vai ficar aquele ponto solto. Vou mostrar aqui para vocês uma bobina que eu enchi, que é essa daqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tá certinho, perfeitinho, ela tá retinha. Por exemplo, vamos imaginar que você está costurando e você está enchendo a bobina e só está enchendo de um lado. Ele só enche de um lado. Em vez de ficar retinho aqui, que nem vocês estão vendo, ele fica meio torto assim, ó, para cima, enchido para cima. O que vai acontecer? Na hora que você for costurar, vai dar diferença lá no ponto, entendeu? Então é importante você deixar ele retinho, que nem aqui. Mas também um outro ponto é deixar ele bem apertadinho. Você tá vendo? Se eu apertar aqui, ó, com o meu dedo, ó, tô apertando aqui, ele não tá fofo, entendeu? Como assim, Rodrigo? Porque pode acontecer de aqui ficar fofo. Isso acontece bastante quem quer encher com a mão, tá? Enche com a mão ou tá enchendo o enchedor de um modo errado. Talvez não está passando por aqui. Ou aqui no tensor ele está muito folgado. E quando ele está muito folgado, o que acontece? Ele não vai dar uma tensão suficiente. Então, primeiro de tudo, você precisa deixar ele certinho com a tensão correta, bem apertado, tá? Não pode ficar tão apertado ao ponto de quebrar a linha, porque aí vai começar a quebrar a linha, que você vai notar.
mas também não pode ficar tão solto ao ponto de ficar fofo aqui. Tem que ficar no meio termo, tá bom? Muito bem, então este é um ponto muito importante que você precisa saber para não cometer este erro. Então agora vamos lá para o nosso terceiro ponto, na verdade. O terceiro ponto, pessoal, é extremamente importante e você precisa aprender, que é o tensor da máquina de costura. Isso mesmo. Rodrigo, como assim? Por que é tão importante? Pessoal, é por meio do tensor que a linha vai ficar solta ou muito apertada, entendeu? Vamos imaginar lá, por exemplo, você está costurando e o tecido na parte de baixo, ele fica muito solto. Opa, eu preciso apertar aqui. Se o tecido ficou muito apertado, está franzindo, vou soltar aqui. Eu preciso aprender a fazer isso. Se você quiser, eu vou fazer mais vídeos ensinando com respeito a isso. Por enquanto, este vídeo é somente para mostrar para vocês 5 pontos, e vou dar mais um bônus aí, hein, que você precisa saber para poder sua costura, o ponto ficar perfeito, tá bom? Então, este é o nosso terceiro ponto que você precisa aprender. Pratique, aprenda, tá? Muito bem, esse é o terceiro. Depois eu vou mostrar até uns outros vídeos para te explicar como tudo funciona. Agora, pessoal, o quarto ponto, e não menos importante, é a nossa caixa de bobina. Se você não souber mexer na caixa de bobina, que é essa daqui, você vai ter muita dor de cabeça. Principalmente você que costura vários tecidos diferentes. Tecidos médios, tecidos grossos, tecidos finos. Porque sempre você vai ter que alterar. Se você reparar, toda a bobina ela tem uma regulagem. Essa regulagem, pessoal, tem em mente. Não é para os mecânicos fazer. Não, não é. É para você, costureira, fazer. Ele serve para isso, ó. Por isso que é tão fácil. Tá vendo um parafusinho aqui, ó? Você pode apertar ou soltar. Quanto mais apertar, mais tensão vai dar. Quanto menos apertar, mais frouxo vai ficar. Então, imaginar que o seu tecido na parte de cima está aparecendo aquele ponto, aquela linha. Vou apertar mais. Mas se por acaso estiver quebrando, vou soltar um pouco mais e assim sucessivamente. Eu posso depois, se vocês quiserem, fazer mais vídeos sobre a caixa de bobina. Apesar que nós temos um canal aí também mostrando, tá? Então, este é o quarto ponto. O bônus também, pessoal, é incrível que você precisa saber. Muito bem, então vocês já viram aí 4 pontos. Agora vamos para o quinto e o último. O quinto, pessoal, eu duvido que alguém de vocês sabe disso, ou se você já mexeu. Então coloca aqui nos comentários, por favor, comente aí se você sabia deste quinto ponto ou não. Vamos lá então, pessoal. O quinto ponto é um passa-fio. Isso mesmo, esse passa-fio você precisa entender dele também. Que é, se eu tirar a linha aqui para vocês. Vamos lá. Colocar essa linha aqui. Muito bem, ó. O passa-fio é esse aqui que eu estou falando. Rodrigo, o que tem a ver ele com respeito ao ponto feio e não? Vamos lá, pessoal. Vamos entender bonitinho aqui. Tá vendo ele aqui? Tá vendo que tem um parafusinho aqui? Então, como que funciona? Vamos imaginar que você quer costurar um tecido mais grosso. Rodrigo, vou costurar um tecido mais grosso. Aí, você tem que também regular aqui. Ah, você não sabia disso? Não acredito. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar uma chave aqui para vocês entenderem, tá? Então, se você quer costurar um tecido mais grosso, você vai pegar aqui, vai soltar, afrouxar, tá? Ó, afrouxar e vai jogar para sua direita. Ó, quanto mais para cá é tecido mais grosso, quanto mais para cá é tecido mais fino. Rodrigo, qual que é a diferença? O que que muda nisso? Isso aqui, pessoal, ele vai mudar a quantidade ou o tamanho do ponto, a quantidade de linha que ele vai enviar, entendeu? Então, ó, por exemplo, se você joga mais para cá, a quantidade de linha que ele vai enviar vai ser maior, entendeu? Então, o comprimento do ponto, por assim dizer, a linha que ele vai puxar ou estica aqui, ele vai ser maior. E quando vem para cá, ele vai ser menor. Então, vamos lá, vamos tentar entender, tá? Entenda aí certinho o que você vai fazer. Se você quiser deixar no padrão, no meio, você vai ter que deixar o parafuso aqui, ó, no meio, no centro. Entendeu? Aí vai estar certinho. Se você quiser, vai costurar um tecido mais grosso, vou deixar ele aqui.
Se eu quero costurar um tecido bem mais fino, vou deixar aqui, entendeu? Então vamos lá, ó, vou pegar e vou deixar no meio aí, porque é o padrãozinho, tá? Ele não estava no padrão. Muito bem, então este é o quinto ponto que vocês precisam saber. E agora você já sabe. E qual que é o bônus? Qual que é o último ponto? O último ponto, pessoal, é este daqui, ó. Tá aqui em cima. Que é o nosso... Olha aqui, ó. Ó que bonito. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é o tensor do calcador. Quanto mais eu apertar, mais pressão ele vai fazer no tecido. Quanto menos eu apertar, menos pressão. Ou seja, por que eu preciso saber do tecido? Lembra aquela primeira pergunta? Porque quanto mais grosso for o tecido, mais eu tenho que apertar para ele conseguir empurrar. Quanto mais fino for o tecido, aqui eu vou ter que soltar para ele não estragar o tecido. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós. E agora vocês já sabem qual que é os 5 pontos e mais um bônus aí que vocês precisam saber para o seu ponto de sua máquina de costura industrial ficar perfeito. Deixe os comentários se vocês quiserem que eu faça para a máquina de costura doméstica também. E também ou se eu explique outra coisa, tá bom? Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.